E aí? Ah, eu queria começar falando algumas paradas aí. Ai, deixa eu me ajeitar aqui enquanto não chega ninguém. Ah, bom, a primeira coisa que eu queria falar, tava tentando fazer um ajuste aqui, não deu muito certo. A primeira coisa que eu queria falar é que eu, eu acho que as minhas lives devem ser uma afronta pra para qualquer tipo de produção audiovisual mais elaborada, porque eu sempre tô com cara de acabada, sempre tô num, num lugar qualquer aqui de casa, que geralmente é a minha cama, pra poder falar sobre as coisas, mas é que basicamente eu chego do trabalho enquanto eu descanso, eu aproveito para trocar uma ideia aqui, e por isso que o negócio é bem várzea mesmo, e na verdade eu nem sei se eu conseguiria fazer diferente. A segunda coisa que eu queria falar é que eu fiquei pistola a semana quase toda. E, e aí eu tava bastante pistola e ia fazer a live em um desses dias que eu tava meio brava com algumas coisas que aconteceram. E aí acabou não dando e acabou acontecendo de que hoje, que é um dia que eu tô mais de boa, foi o dia que rolou fazer a live. Porque eu queria falar sobre algumas coisas que aconteceram essa semana e tal, e refletir sobre alguns comportamentos, sobre algumas coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia. E foi por isso que eu coloquei na descrição aí, não sei como é que chama, introduzindo do que eu vou falar, da questão da masculinidade tóxica, né, e como que ela acaba influenciando na nossa vida de uma maneira muito negativa e ela afeta principalmente as mulheres, nós mulheres, e, e outras pessoas que não sejam homens héteros cisgênero, né? Mas também não deixa de afetá-los de alguma forma. Para quem tá chegando agora e talvez não saiba exatamente as terminologias que eu tô usando, quando eu falo cisgênero, seria qualquer pessoa que se identifica com o gênero que nasceu, né? Uma pessoa não trans. No meu caso, eu sou uma pessoa transgênero. E quem se identifica com o gênero que nasceu é uma pessoa cisgênero. Ah, eu queria contar algumas coisas. Eu pretendo não me demorar muito, porque eu sei que fica cansativo. Um vídeo muito longo, até pra quem vai assistir depois da live, né? E a primeira coisa que eu queria contar é que essa semana, pela primeira vez, eu sofri um tipo de assédio sexual na rua. Ah, não foi necessariamente na rua, né? Foi na estação de trem. Eu tava indo trabalhar. E aí eu tava descendo pra poder pegar o trem. E um sujeito mexeu comigo. Falou coisas pra mim e tal. Não vou nem entrar em detalhes. Como é que foi a abordagem. Mas assim, de conotação totalmente sexual, sabe? Ah, e eu me senti péssima. De verdade. Porque acho que eu nunca havia sido tratada de maneira tão objetificada, sabe? Quanto naquela interação ali, se é que eu posso chamar de interação, aquele momento infeliz que aconteceu. E quando eu percebi, eu tô tão desligada dessas coisas porque eu tô muito acostumada com a transfobia. Eu tô muito acostumada a olhares estranhos, a ouvir comentários na rua desagradáveis sobre a minha pessoa e tal. Isso acontece com uma relativa frequência. Mas esse tipo de situação eu nunca tinha passado. Então eu tava completamente desprevenida. E eu até demorei pra poder entender do que se tratava, se a gente for parar pra pensar. Ainda respondi duas coisas que ele perguntou. Mas quando eu percebi o que estava acontecendo, eu simplesmente saí correndo, que nem uma louca. E sem nem olhar pra trás direito, só querendo sumir da frente daquele cidadão. Ahn, uma outra coisa que aconteceu, e aí já é uma coisa que acontece com mais frequência, eu fui entrar no lugar pra poder acompanhar uma amiga que trabalha comigo no lugar na frente do trabalho, que ela ia comprar alguma coisa, e tinham dois caras que ficaram me encarando, e depois eu percebi eles comentando coisas entre eles,
meio que olhando pra mim e dando risada, provavelmente debochando do que eu sou. Ahn, E também continua acontecendo, assim como eu já falei em outro vídeo, de as pessoas continuarem olhando pra mim e vendo não sei aonde um homem e me tratando como se eu fosse um homem, me chamando de ele, de moço, de senhor e todas essas coisas que é a mesma coisa que darem um tapa na minha cara. Beleza. Por que eu tô contando essas coisas? Porque é através disso, dessas experiências cotidianas que eu tenho e essas novidades, que nem o assédio, que eu tô tendo agora, que estão me fazendo pensar sobre a questão. Não me fazendo pensar não, né? Porque eu já penso bastante sobre isso há muito tempo. Mas que me fizeram querer falar um pouquinho sobre a questão da masculinidade tóxica e quais são os efeitos negativos, né? De tudo que ela impacta na nossa vida. A gente tem que entender que, primeiro, os nossos homens, se é assim podemos dizer, ou os homens de vocês, né? Porque eu não faço questão de ter homem nenhum. Os homens, de um modo geral, são educados de uma maneira muito doentia. E quando eu falo os homens é porque eu tô focando na masculinidade tóxica, tá? Eu acho que a educação das crianças, de um modo geral, quando se trata de estereótipos de gênero, ela é doentia. Quando a gente fala que certas coisas são de menina e certas coisas são de menino, certos comportamentos são de menina e certos comportamentos são de menino, a gente está reproduzindo uma educação doentia. Mas como o assunto aqui é a masculinidade tóxica, eu vou focar na questão da educação dos meninos. Uma outra coisa que eu acho que é importante eu já ressaltar é que aqui eu tô levando em consideração que a gente vive numa sociedade cisnormativa. Para quem chegou depois, toda vez que eu falar qualquer termo relacionado a cis que seria de cisgênero, cisnormativa e por aí vai, eu tô falando de pessoas que se identificam com o gênero que nasceu, ou seja, pessoas não trans, que é a maioria da população, 98%. Ok? Tô chutando essa estatística, tá? Então eu vou estar falando desse sistema porque é o que opera no nosso mundo, infelizmente, é a cisnorma. Então, se você é uma pessoa cisgênero, você está dentro dessa norma, você está dentro desse padrão, e é assim que, infelizmente, as crianças são educadas. Que existem um padrão de comportamento e de coisas a se usar e a se fazer para meninos e para meninas. E dentro dessa cisnorma, que estereotipa os gêneros e diz que menino tem que fazer isso e menina tem que fazer aquilo, o que acontece? Desde pequeno, a grande maioria dos nossos meninos são educados para serem uns escrotos quando crescerem. Isso se dá das mais variadas formas, certo? E aí eu nem vou entrar no clichê dos brinquedos, que eu acho que seria um tema para outro momento. Eu falo de comportamentos mesmo. Eu fui me descobrir enquanto uma mulher trans recentemente. Então eu posso falar com bastante propriedade do que é ter uma educação de menino. E ainda assim eu tive uma educação que não foi tão escrota nesse sentido, mas que ainda carrega alguns estereótipos que acabam sendo inevitáveis na forma com que isso é passado de geração para geração, certo? E eu quero começar falando sobre como que esses meninos lidam com as suas próprias emoções, como eles são ensinados a lidar com as suas próprias emoções. Uma das coisas que é mais comum serem ditas para meninos é para não chorar, por exemplo, porque homem não chora. Para algumas pessoas isso já pode parecer ridículo, mas ainda acontece com bastante frequência. E esses meninos são educados não só com essa frase específica, mas existem diversas orientações, vamos colocar assim, que são dadas direta ou indiretamente para esses meninos, que eles têm que ser fortes. E ser forte, nessa lógica doentia, significa não expor os seus sentimentos, não lidar com os seus sentimentos, e isso consequentemente acaba levando a um caminho de muitas vezes não entender os seus sentimentos. Então, a educação desses meninos, ela é feita de um jeito que eles têm muita dificuldade quando vão chegando numa adolescência ou numa vida adulta
de entender as suas próprias emoções e lidar com as suas próprias emoções. E aqui eu só estou falando de uma questão de intrapessoal, ou seja, você com você mesmo. Você, menino ou homem já, um adolescente que seja, você tem uma dificuldade de entender os seus próprios sentimentos. E se já há uma dificuldade em entender os seus próprios sentimentos, quem dirá falar sobre esses sentimentos? Quem dirá explicar esses sentimentos? Quem dirá expor esses sentimentos? Tanto é que raramente você vê um homem falando sobre o que sente. E quando você vê, provavelmente já vai ser um cara um pouco mais desconstruído. Um cara que já saiu um pouco mais desse padrão do que é ser o macho, certo? Porque macho não fala do que tá sentindo. Macho não fica triste. Macho não fica para baixo. Macho não demonstra com muita clareza que gosta de uma maneira mais delicada. Também não demonstra afeto por outro homem. Então, o que acontece? Peraí, rapidão. Eu não sabia. Ai. Voltei. Então vamos lá. Então tem essa questão de não saber como lidar com as suas emoções e, pior ainda, como expor essas suas emoções. Porque às vezes não é nenhuma questão de não querer expor. É não entender mesmo e não saber como lidar. Ou então pode até ser mesmo uma questão muito focada no fato de que falar sobre o que está sentindo é demonstrar fraqueza. E a partir do momento que você é ensinado que você tem que ser forte a todo momento, isso acaba se tornando um problema, certo? E aí, se a gente for parar para analisar, isso gera uma série de desdobramentos, né? Como, por exemplo, vamos pensar o seguinte: não é porque uma pessoa não entende o que está sentindo ou não sabe expressar o que está sentindo que ela não deixa de sentir, ela continua sentindo. Então, se você tá triste, você vai continuar triste, mesmo você não entendendo que você tá triste. Se você gosta de alguém, você vai continuar gostando, mesmo que você não entenda isso. E uma coisa muito louca nessa questão do expressar, e também tem uma coisa muito engraçada, né? Que é o prezar quase que com a sua vida, pela sua virilidade, certo? Como se isso fosse uma questão de honra. E isso impede, inclusive, que você, por exemplo, demonstre afeto por outros rapazes. E aqui eu nem tô falando de um afeto amoroso, mas, por exemplo, você é amigo de um cara e você gosta muito dele, você tem dificuldades, por exemplo, de falar que você gosta dessa pessoa de uma maneira amistosa. E aí você usa, por exemplo, de ofensas para poder demonstrar uma emoção num jogo reverso. Mas beleza. Quando você tem homens que não lidam com as suas emoções de uma maneira clara e não entendem com clareza quais são as suas emoções, o que acontece? Esses indivíduos acabam inconscientemente, na maioria das vezes, às vezes de maneira consciente, buscando outros meios de extravasar aquilo que sente. E um desses meios, por exemplo, pode ser se recorrer a algum tipo de droga, algum tipo de entorpecente, que vai fazer com que essa pessoa se desligue dessas emoções de alguma forma, ou rompa com essa trava que a sua educação e a forma com que essa pessoa foi formada ensinou para ela que era o modo correto dela se comportar, e assim ela possa expor o que está sentindo. Por isso que talvez seja um dos motivos, e aqui eu quero deixar muito claro, eu não fiz nenhuma pesquisa, tá, gente, para poder estar falando nada disso. Isso são percepções minhas, e muito baseada também nas vivências que eu tive na minha vivência mesmo. Eu venho de uma família onde o consumo de álcool é algo muito comum. E para mim é muito clara
essa relação entre a dificuldade que homens, indivíduos do sexo masculino têm de expressar suas emoções com o alcoolismo, por exemplo. Porque aquele sujeito, ele tem essa trava e ele precisa extravasar de alguma forma. Porque nós somos humanos e se a gente não colocar para fora aquilo que está afetando, aquilo que está afligindo a gente de alguma maneira, a gente surta, certo? O que acontece é que essa forma de extravasar essas emoções, ela acaba gerando consequências meio ruins, certo? Também por falta de saber como lidar com as suas emoções e também por uma educação que sempre diz pra esse cara que ele tem que ter, que ele tem que ser uma criatura poderosa, que a gente tem relacionamentos abusivos acontecendo, aonde esses homens assumem os papéis de abusadores. Enfim, se a gente for devanear aqui sobre todos os desdobramentos que uma educação doentia que a gente tem, onde a gente diz para os nossos meninos que eles têm que ser fortes, que eles não podem chorar, que eles não podem demonstrar emoções e que eles têm que ter uma virilidade que no fundo acaba sendo descabida, a gente cria homens doentes que vão descontar essas problemáticas em outras pessoas. Muitas vezes nas suas parceiras, em outras mulheres que fazem parte da sua vida, mãe, irmã e por aí vai, nos filhos. Então, quer dizer, vão ser indivíduos que vão estar gerando esse ciclo de sofrimento e de dor, porque não foram preparados para serem essencialmente humanos. A gente pensar masculinidade hoje é a gente pensar algo que beira o desumano, tanto na forma com que esses sujeitos são educados, quanto na ação que eles acabam gerando no mundo. É desumano a forma com que o comportamento masculino atua, a forma com que o comportamento masculino age no nosso dia a dia, certo? E aí tem um outro problema, que eu acho que conversa um pouquinho com a questão do assédio que eu citei no começo do vídeo, por exemplo. Por que que homens mexem com mulheres na rua? Daí a gente pode desdobrar uma série de leques de possibilidades aí, mas vou compartilhar aqui o que eu venho pensando sobre essas questões. Também é um outro problema da educação machista, né? Onde você coloca, seja de maneira mais clara, seja no subentendido, que essas mulheres estão no mundo para servir às vontades desses homens. E mais uma vez, eu quero deixar muito claro que eu tô partindo de uma lógica do que é a norma. E no nosso sistema, infelizmente, também, a gente tem uma sociedade heteronormativa, ou seja, onde você ser heterossexual é considerado correto, infelizmente, ok? Então todo o meu raciocínio aqui está partindo partindo a partir, fica engraçado, né? Mas está partindo a partir dessa norma, né? De que os relacionamentos têm que ser heterossexuais e esses meninos são educados para isso, tanto é que se ele apresenta alguma inclinação de ser o que a gente chama de criança viada, né? De ser mais afeminado, qualquer coisa desse tipo, ele vai sofrer represálias de alguma forma. E ele é educado o tempo inteiro que ele tem que ser o pegador, certo? E isso é um problema gigante, porque a partir do momento que ele é o pegador, a gente está quase que estabelecendo uma relação aí de caçador e caça, né? Então ele é o caçador e as menininhas são a caça. E aí esse sujeito cresce, consciente ou inconscientemente, achando que todas as mulheres do mundo são presas que estão na sua mira. E aí que a gente tem toda a questão do desrespeito para com nós mulheres. Eu acho que no meu caso é um caso diferente e eu vou comentar sobre isso ainda até o fim desse vídeo. Mas no caso das mulheres cisgênero, é muito mais complicado, né? Porque eu tenho um problema. Eu acho que é legal falar desse meu problema logo, desse meu complicador logo, pra poder contextualizar o que eu tô dizendo. Eu tenho um problema, vamos dizer assim, que nem sempre eu sou reconhecida como mulher.
nem sempre eu sou legitimada por esse olhar do outro enquanto mulher. Então isso me coloca na mira de outras atitudes desagradáveis e preconceituosas que geram a transfobia, né? Que seria o preconceito, a discriminação, as piadinhas, o me tratar pelo gênero inadequado. Me tratar como se eu fosse homem é transfobia, gente. Por mais que não seja maldoso. A partir do momento que você me chama de ele, você está sendo transfóbico. Porque você está tratando uma mulher como se fosse homem, só porque ela não nasceu de acordo com o que é um padrão falso imposto pela sociedade, certo? Então, é transfobia. Então, eu sofro com a questão da transfobia na maior parte do tempo, porque existem pessoas, em especial homens heterossexuais, que não me enxergam como mulher. Não que eu estivesse muito interessada que eles me enxergassem, eu só quero ser respeitada como que eu sou, certo? Mas o que acontece é isso, sabe? Tem essa falta de legitimação do olhar do outro para mim enquanto mulher. E isso faz com que, na maior parte do tempo, enquanto eu não sou legitimada enquanto mulher, eu esteja um pouco imune a. Tô usando bastante esse sinal hoje, né? Eu esteja um pouco imune sobre esse assédio e tudo isso que acontece. As mulheres cisgêneros são automaticamente reconhecidas como mulher, porque elas nasceram assim, em uma sociedade que diz que você é como você nasce, elas são automaticamente reconhecidas como mulher, certo? E, infelizmente, só por causa disso, elas estão na mira de potenciais assediadores. E o que é muito louco é que boa parte dos homens que, se você for parar pra conversar, e mais uma vez eu quero deixar muito claro que eu tô falando de homens que não passaram por nenhum processo de desconstrução, de reflexão sobre toda essa questão machista, para uma boa parte desses homens, a questão da cantada e de mexer com a mulherada na rua é normal. Tá tudo certo, faz parte, é legal, é como se fosse um elogio, e não é. É um abuso, é uma invasão da existência alheia, certo? Então, mulheres cisgêneros estão na mira desse tipo de situação o tempo inteiro e estão sujeitas a passar por isso o tempo inteiro. E no meu caso, eu tô um pouco mais imune, mas essa semana eu descobri que não tão imune assim. Por um lado, eu poderia considerar algo positivo se eu fosse pensar que isso pode ser um sinal de uma possível passabilidade minha. E para quem não sabe, passabilidade seria o fato de uma mulher trans ser lida como se fosse uma mulher cis, ou seja, olhar pra tua cara e falar, nossa, nem parece trans, sabe? É transfóbico? É, mas pra gente acaba sendo uma forma de se sentir mais segura. Porque a partir do momento que você não é reconhecida como trans, você não passa por certas transfobias. É uma merda isso ter que ser assim. Mas infelizmente é, certo? Então, analisando toda essa caminhada que eu fiz até aqui, o raciocínio, vamos pensar o seguinte. Se você é uma mulher trans e que nem eu, e tá na rua, você pode sofrer a transfobia, certo? Mas no caso, eu não sofri a transfobia nesse dia, eu fui assediada. O cara veio e falou besteiras pra mim, com conotação sexual, porque ele me reconheceu enquanto mulher. Então pensa que bosta que é quando você tá na mira de duas situações, entende? Eu sofro quando eu não sou reconhecida como mulher. Por causa da transfobia e tal, e pessoas que não me veem como mulher. E isso é muito desagradável. Sério. Eu odeio, e vou repetir isso 1000 vezes, porque realmente me incomoda. Eu odeio quando me tratam no masculino. Eu odeio quando me chamam pelo meu nome antigo, quem sabe, certo? Eu odeio todas essas situações. Porque eu não sou um homem. Entende? Por mais que eu tenha demorado 27 anos para descobrir que eu não sou um homem, eu não sou, certo? E eu quero ser respeitada pelo que eu sou, sabe? E beleza. Quando acontece de eu ser reconhecida como mulher, o negócio continua uma merda, porque nós mulheres estamos o tempo todo na mira
dessas atitudes bizarras de uma educação masculina falha. Então, quer dizer, eu busco o tempo inteiro ser reconhecida pelo que eu sou, como mulher, porque assim eu me sinto bem, eu me sinto respeitado. E quando, na melhor das hipóteses, quando eu sou reconhecida como mulher, eu tô sofrendo o risco de assédio. Assim como acontece com as mulheres cis, que estão o tempo inteiro, simplesmente por ser mulher, na mira de potenciais assediadores. Então, fica até aqui um pedido, se caso alguém que esteja vendo esse vídeo, ou vá ver depois, etc. Você que está me ouvindo e é pai ou mãe de menino, repense como você está criando essa criança. De verdade. Eu já escrevi um texto onde eu falava isso, mas como o formato de vídeo é mais acessível, eu acho importante ressaltar isso. Pense bem, como que você está criando esses seus filhos? Você está produzindo um futuro babaca machista por causa da educação que você está dando para esse sujeito? Ou você está produzindo um homem que vai ser mais humano, que vai ser mais gentil, que vai ser mais sensível ao outro, que vai saber compreender melhor as suas emoções? Porque, inclusive, eu posso até relacionar, juro que eu tô tentando não falar de questões de política, mas é isso que é esse machismo que é muito frequente na nossa sociedade, que faz um monte de gente abraçar ideias de um Bolsonaro babaca, entende? Porque a galera acha que essa pseudo-virilidade é a solução para os problemas, certo? Sendo que não é. A postura da educação padrão dos meninos, elas os ensinam que eles têm que ser agressivos, que eles têm que ser violentos, como se fossem uma espécie de guerreiros urbanos. E isso é muito doentio, gente, porque aí essa pessoa ela só sabe brigar nos diversos aspectos. E quando eu falo brigar, gente, eu nem tô falando só da questão da treta mesmo em si, mas vamos pensar o seguinte: se você que tá me ouvindo é homem, ou se você já teve a oportunidade de acompanhar a conversa numa rodinha de homens, eu já pude ver isso. É muito engraçado, porque é muito comum virar uma competição nas conversas ali de quem consegue contar mais vantagem, certo? Então, a gente tem isso até nas situações mais amistosas. E aí, hoje em dia, a gente tem mãe, por exemplo, que educa o filho para não fazer serviços domésticos, sabe? Olha como isso é doentio, porque fazer serviços domésticos é tarefa da mulher, sabe? Gente, a gente tá em 2018, a gente não tá em 1920. Olha só o quanto de coisa que a gente desconstruiu até hoje. Então, vamos repensar, né? Como que está sendo educado esses meninos, essas meninas. A gente tem que começar a desconstruir esses papéis de gênero, de que certas coisas são de menino e certas coisas são de menina, porque isso não existe, gente. Isso foi socialmente imposto para nós como algo que é certo, mas não é certo, é errado, é doente. Isso que faz com que pessoas como eu, por exemplo, demorem mais para poder se entender e se descobrir, porque não teve uma educação libertadora, sabe? A gente coloca as pessoas em caixinhas, muitas vezes baseado numa genitália. Olha que negócio doente, sabe? Então, eu acho que eu acabei devaneando por vários caminhos aí, mas sintetizando para poder fechar, que eu já falei pra caramba. A gente tem uma educação masculina doente, certo? Que faz com que esses homens enxerguem essas mulheres como propriedade, invada o seu espaço e a sua privacidade, porque eles acham que esses corpos também são deles em alguma proporção e não as respeitam. A gente tem homens que não sabem lidar com seus sentimentos e muitas vezes extravasam isso de maneira violenta por não saber lidar e por sentir que eles não devem expressar isso de maneira mais sensível. É essa masculinidade tóxica que faz com que esses homens não enxerguem nós, mulheres trans, por exemplo, como mulheres, e a transfobia e não nos identificar como mulheres é um fruto do machismo,
Porque o que acontece? Uma mulher trans que nem eu, por exemplo, que não sou uma mulher trans heterossexual, ou seja, não tenho interesse prioritariamente por homens, empoderada, ativista, e que ainda por cima não tem a genital que um homem hétero gostaria, eu não sou interessante para esse patriarcado. Então, é óbvio que eles vão me recriminar o tempo inteiro, porque para uma mulher ser aceita por esse sistema patriarcal e machista, ela tem que estar dentro de um padrão do que é supostamente feminino. E mesmo mulheres cisgênero, quando você sai um pouquinho desse padrão, tem um cabelo curto, ou sei lá, não gosta de usar maquiagem, salto, qualquer coisa que é tida como muito feminino, você também é recriminada de alguma forma por esse sistema patriarcal machista. Entende? Então, esse é um outro problema. Por achar que nós mulheres temos que servir esse sistema, quando você sai de um pouquinho desse padrão, seja por ser uma mulher independente, forte, autônoma e por aí vai, ou seja, por não ser uma mulher dentro do padrãozinho do que é um feminino, sexual e eroticamente falando, inclusive, você não é útil. Então você vai ser discriminada, você vai ser ofendida, você vai ser até violentada, muitas vezes. E isso que faz com que, por exemplo, o movimento feminista seja muito incômodo para muitos homens, porque eles se sentem ameaçados, porque são mulheres tentando sair desse lugar de submissão, certo? Então, percebe como que é algo extremamente problemático e algo que, com a forma com que a gente educa esses meninos pequenininhos, a gente já resolve essas questões, ou pelo menos vai amenizar bastante. E eu acredito que a longuíssimo prazo pode ser que a gente tenha uma sociedade menos preconceituosa, menos machista, menos transfóbica, certo? É o que eu espero, é o pelo que eu luto, é o que eu acredito. E quando eu falo de lutar, é lutar nunca com ódio, é sempre procurando trazer justamente essa leveza que a gente muitas vezes perde, né? Na nossa convivência cotidiana. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas em agredir, em violentar, em ofender, sabe? Em brigar, do que em ter empatia, em compreender, em enxergar o lado do outro e por aí vai. Para mim seria muito fácil vir aqui e dizer gratuitamente que todos os homens são babacas, são estúpidos, são imbecis, porque é assim e tem que combater, tem que acabar o homem, certo? Vou ser sincera, em vários momentos, ainda mais quando eu me deparo com situações escrotas, como as que eu contei no começo, eu penso um pouco assim. Mas não é esse o caminho, sabe? Existe uma grande problemática com os nossos homens, os homens de vocês, vai, eu não gosto de falar os nossos homens, os homens de vocês, os homens que compõem a nossa sociedade, existe. Eles são inocentes? Não, porque cada indivíduo é responsável pelos seus atos, certo? Mas ainda assim, a gente não pode entender que eles não deixam de ser fruto de uma sociedade doente, de uma sociedade machista, de uma educação machista, doente e problemática, que diz que é essa educação que tem que ser dada para esses meninos. E aí eles sofrem e eles fazem mulheres e outras pessoas que convivem com eles sofrerem também. Então é importante a gente repensar, galera. E era esse o papo que eu queria dar. Hoje eu nem fiquei muito de olho nos comentários, porque eu queria muito dar esse papo, certo? Mas eu vi, por exemplo, eu tô falando uma série de coisas aqui super relevantes, e por mais que seja importante a nossa vaidade, eu quero ser muito mais do que só uma moça linda, sabe? Se for também, legal. Mas eu tenho muito mais para oferecer, e eu acho que isso também é um problema da educação machista. Achar que mulheres são só corpos, que mulheres não são mais do que isso, que mulheres têm que ser bonitas, e só. Lembrando que essa beleza é sempre falando desse padrão pré-estabelecido aí, né? Do que é ser feminino. Então, isso também é um fruto do machismo. Quando pensam em elogiar uma mulher, e aí quando eu falo desse machismo, dessa questão do elogio até tão cedo, para além da questão dos homens apenas, mas da gente viver numa sociedade machista, qual que é a primeira coisa que se passa na cabeça das pessoas? Falar que essa mulher tá bonita, falar que ela tá linda.
E não falar qualquer outra coisa, qualquer outra característica que ela possa ter de interessante, certo? Eu sei que eu não sou a criatura mais linda do mundo, eu já falei disso em outra live, mas eu tenho várias outras características que podem ser ressaltadas em mim, entende? Então, isso também é uma construção do machismo, achar que nós mulheres somos apenas corpos, e nós somos mais do que corpos. E a partir do momento que se acha que nós somos apenas corpos, é como se a gente estivesse, mais uma vez, a serviço desse sistema machista e desses homens que nos objetificam e nos transformam em apenas corpos, certo? Então, mais uma vez, peço desculpas aí para se alguém comentou que eu realmente não prestei atenção, eu precisava seguir esse raciocínio, mania de professora. Mas era esse o papo, já me estendi demais, beleza? Depois eu volto, outro dia aí, não quero ficar fazendo também com muita frequência para não enjoarem da minha cara, mas logo menos eu volto pra poder trocar uma outra ideia aí. E eu tô querendo abrir uma live onde eu vou só ouvir a galera. O problema é que sou meio ansiosa e também o pessoal vai chegando e vai saindo. Eu nunca consigo ter muito controle de quantas pessoas estão de fato, quem viu tudo, quem saiu, pra poder ficar respondendo. Eu não gosto de ficar refém, sabe? Só dessa questão. Eu gosto de ter algum assunto pra falar. Mas vou tentar, da próxima vez que aparecer por aqui, interagir mais nos comentários. Ainda tô aprendendo, na verdade. Nesse sentido, eu me sinto meio tiazona na internet. Essas tecnologias mais contemporâneas ainda me confundem um pouco, mas prometo que numa próxima eu vou prestar mais atenção. Belezinha? O papo que eu tinha pra dar hoje era esse. Espero que tenham achado legal, que tenham curtido. Se curtiu, deixa uma mensagenzinha legal aí pra mim, eu vou ficar feliz. Eu adoro receber mensagenzinha. Inclusive eu migrei aqui pro Facebook porque eu percebi que aqui acho que mais gente me vê. E eu adoro quando tem essas mensagenzinhas, mesmo depois do vídeo e tal, me falando que achou legal. Se tiver alguma pergunta também, é bacana. É um formato bacana também que eu acho que dá pra testar. Deixar alguma pergunta aqui, que aí se rolar umas perguntas assim, eu posso até abrir uma outra live outro dia pra responder perguntas prévias. Manja, o pessoal deixa a pergunta pra mim e aí eu junto tudo, vou ter que me esforçar pra ser organizada pra isso, e aí respondo o que a galera mandar aí, belezinha? Se não quiser mandar aqui, mandar no inbox lá e tal, no Messenger, tanto faz, mas eu acho que ia rolar legal se acontecesse. Já tô me achando a vlogueirinha, né? Mas, enfim, ia ser mó legal se rolasse. Tô ficando por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou. Beijo, beijo.